Bom, eu resolvi gravar essa palavra. Essa palavra eu ministrei na igreja de um pastor que é um grande amigo meu, o pastor Josias, e eu senti no espírito de gravar e enviar para algumas pessoas. Então a palavra chama-se despertar, né? Ela fala sobre a mente de Cristo. E aí, o primeiro versículo é: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, ela está falando assim: deixa a mente preparada. Então, a gente tem que andar com a mente preparada. A gente tem que preparar essa mente. E temos que renovar essa mente. Olha, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente tem que andar com a mente preparada e a gente tem que renovar a nossa mente para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Nós temos que confiar no que Deus fala e não apoiar no nosso próprio entendimento. Ah, mas pelo que eu entendo disso, isso eu posso tomar e ter mil efeitos colaterais, mas pelo que eu entendo disso, isso é contagioso. Pelo que eu entendo disso, isso não tem cura. Não, nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração. E continuando, Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8:6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então a gente tem que ter essa mente renovada, essa mente no espírito, porque quando a gente pensa com o nosso próprio entendimento, que é a mentalidade da carne, a gente caminha para a morte. Porque a gente fica pensando coisas negativas, mas e se o mundo tá assim, a notícia foi assim. Mas a mentalidade do espírito é segundo a palavra de Deus. E continuando. Então a gente tem que andar com a mente preparada, a gente não se apoia no nosso próprio entendimento, a gente tem a mentalidade do espírito, que é vida e paz, e a gente tem uma renovação da nossa mente. E aí, 2 Coríntios 10 diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, olha aqui, vamos meditar. Então, as armas que a gente luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E olha aqui, essas armas ela derruba raciocínios e todo baluarte que se levanta contra o conhecimento de Deus e leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nosso pensamento tem que andar cativo à obediência de Cristo. Andamos com uma mentalidade no espírito. Quando a gente anda com a mentalidade no espírito, com a mente preparada, quando a gente não se apoia no nosso próprio entendimento, quando a gente tem uma renovação de mente, qualquer raciocínio, qualquer baluarte, informação contrária que se ergue contra o conhecimento de Deus que está impresso, escrito no nosso espírito, ele vai cair. Porque nosso pensamento está cativo à obediência da palavra. E continuando, Romanos 8:5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada pela mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito têm a mente controlada pelo Espírito. E aí Romanos 8:6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana morrem espiritualmente. Mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. A gente lê esse versículo, mas em outra versão. Efésios 4. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico. Não vivam como gentios na inutilidade dos seus próprios pensamentos, tendo o entendimento obscurecido, separados da vida com Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração.
tornaram insensíveis e se entregaram à libertinagem e a toda forma desenfreada de cometerem todo tipo de impureza. Ou seja, a palavra de Deus dizendo, não vivam como os outros que não conhecem a Deus, pensando qualquer coisa. Porque quando a gente pensa qualquer coisa, o nosso entendimento fica obscurecido e nós somos separados da vida com Deus por causa da ignorância. Então a gente tem que ter uma mente preparada, uma mentalidade no espírito. A gente tem que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente renovada. A palavra de Deus diz, eu ouvi essa palavra de um pregador chamado Céu Fernandes, que ele disse: o evangelho que muitas pessoas têm ouvido não tem gerado a identidade de Cristo, mas uma identidade religiosa. Muitos se tornam visitantes de Deus nos domingos, ao invés de manifestar Deus a semana toda. Nós temos que deixar essa vida religiosa, uma vida de ir no culto no domingo e chegar em casa e ficar reclamando, e ficar brigando, e ficar triste, e estar insatisfeito, e viver com medo, ansioso. Tem que haver uma renovação da mente e a gente tem que deixar de religiosidade e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e manifestar Deus nessa terra. E aí eu vou ler para vocês Gênesis 3, que disse: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Aí a Eva falou: do fruto das árvores do jardim a gente pode comer sim, mas o fruto daquela árvore do meio do jardim, ele falou que a gente não pode comer, nem tocar, senão a gente vai morrer. E a serpente disse à mulher: certamente você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir. E vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que era boa para comer aquela fruta, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor entre as árvores. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a sua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e eu escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que você estava nu? Você comeu do fruto daquela árvore que eu mandei você não comer? E Adão disse: a mulher que você me deu, ela me deu e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. O que eu quero dizer é o seguinte: a nossa mente tem que estar firmada na palavra. A nossa mente tem que estar renovada. A nossa mente, nós temos que andar na mentalidade do Espírito. Por quê? Porque o diabo é astuto. E ele age através do engano, através de mentiras. E o campo da batalha é a mente. Então você viu, depois que eles desobedeceram a Deus, eles entraram num campo de medo, vergonha, se esconder. Eles perderam a pureza e a simplicidade que Deus tinha colocado neles. E diz aqui, 2 Coríntios 11, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade da pureza devida a Cristo. Você viu o que Paulo falou? Que como a serpente enganou Eva, Paulo temia que ela nos enganasse, que nós fôssemos corrompidos e perdêssemos a simplicidade e a pureza que a gente tinha. E continuando, Romanos 14, 23 diz que tudo que não provém da fé é pecado. Ansiedade provém da fé. Medo provém da fé. Angústia provém da fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Nós temos que nos posicionarmos com uma mentalidade renovada, com uma mente fortalecida, com uma mente espiritual, com uma mentalidade espiritual. E
andarmos de acordo com a palavra de Deus. Confiamos nele, não no nosso próprio entendimento. E diz aqui, ó, em Mateus 18:3, e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Então, Paulo estava preocupado que a gente perdesse a pureza, porque a palavra de Deus diz que se não formos como criança, não viveremos no reino. O reino é um lugar aqui na terra que não é quando eu morrer eu vou ter paz, não. É um lugar aqui na terra, um reino de justiça, paz e alegria. E é um reino que diz a palavra que não está ele aqui ou lá está, mas é um reino que está dentro de nós. E é um reino de justiça, paz e alegria. É um reino aqui na terra que nós viveremos em justiça, paz e alegria. Só que a palavra de Deus diz, se não nos convertermos e tornarmos como criança, não entraremos no reino. Como que é criança? A criança ela tem a pureza, a criança ela tem a simplicidade. Onde Paulo estava preocupado que a gente perdesse, que nós fomos enganados e perdêssemos isso. E vivêssemos sobrecarregados, pesados e preocupados, porque isso impede nosso acesso ao reino que é aqui na terra. 1 Coríntios 2 diz, vós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, diz a palavra. Então a gente pode declarar, a palavra diz, eu tenho a mente de Cristo. E disse, a mente de Cristo. Só que em João 1:1 diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. De João 1:14. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o verbo? Quem era a palavra? É Jesus. Então, quando diz que a gente tem a mente de Cristo, a gente tem que ter, como Cristo é a própria palavra, o próprio verbo, a gente tem que ter na nossa mente inculcada toda a palavra de Deus, porque qualquer argumento que tem que se levantar contra a nossa mente, contra a palavra de Deus, a gente vai ter o que falar. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o capacete da salvação, o maior habita em mim. Nós nos defendemos no tribunal espiritual com a palavra. Então, aqui diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Jesus é o verbo que é a palavra. Quando a gente diz que a gente tem a mente de Cristo, a gente tem que ter toda a palavra dentro da nossa mente. Por isso que eu sempre falo, é muito importante a leitura de toda a palavra, porque uma vez eu estava fazendo uma caminhada e Deus me revelou que o inimigo, ele sabe o que você conhece da palavra. E quando ele vai ferir você, tentar te atingir na sua mente, ele vai atingir na parte que você não sabe se defender, na parte que você não leu, que você não conhece. Por isso que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque quando o inimigo vier, vai acontecer, e você fala, não, porque está escrito que eu sou mais que vencedor, que Deus sempre me conduz em triunfo, que ele por mim tudo executa, que ele mandou anjos ao meu respeito para me guardar, que pelas pisaduras dele eu fui sarada. Então você se defende com a palavra que você conhece e que te liberta. E continuando, Josué 1. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido em tudo. E continua aqui em Jeremias 31. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração lhes inscreverei. E serei seu Deus e eles serão meu povo. O que está dizendo aqui? Que a gente tem que ter essa palavra impressa na mente. Impressa na mente. E que a gente não pode apartar da nossa boca nem da nossa mente essa palavra. Nós temos que andar e viver e priorizar essa palavra. Porque, sendo assim, nós seremos bem-sucedidos. Nosso caminho prosperará. Ele será o nosso Deus e nós seremos dele. E continuando, em Tiago 1:23 diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O evangelho é uma lei perfeita, ela dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, mas põe em prática,
Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Ou seja, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade. E se você não esquece e põe ela em prática, então é isso. Nós temos que ser cumpridores da palavra. Então a gente tem que receber a palavra e a gente tem que executar, receber e cumprir e fazer tudo como nela está escrito. E nós seremos prósperos, bem-sucedidos, abençoados. Então, por que eu li aquele texto de Adão e Eva, né? Por que isso? Porque existe um inimigo. E a palavra de Deus diz que esse inimigo, em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. E em João 8 diz que ele é o pai da mentira. E em 2 Tessalonicenses 2:9 diz que ele age com poder, sinais e prodígios de mentira e com todo engano. E continuando, olha o que está escrito. Esse aqui eu já li. Que ele engana o mundo todo. Está escrito em Apocalipse 12:9. Ele engana o mundo todo. E 2 Coríntios 4:4 está escrito que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho, que é a imagem de Deus. Então, o que está dizendo aqui? Que Satanás age na mentira e no engano. E diz também que ele faz prodígios, sinais e... Aqui, ó. Ele age com poder, sinais e prodígios de mentira. Eu vi uma pregação que dizia que se Satanás fizer você acreditar que ele é poderoso, você vira escravo dele. E eu quero te dizer que depois que Jesus morreu na cruz, ele derrotou Satanás e colocou Satanás embaixo dos nossos pés. E uma vez eu tive um sonho, o Senhor falando, por que você tem medo? Porque eu sou muito mais poderoso, muito mais poderoso. E continuando, olha, mas o que Deus disse? Olha, presta atenção no que Deus disse. Deus disse em Colossenses 1:13 que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele já nos libertou do império das trevas. Porque estamos com medo, ansiosos, preocupados. Ele nos libertou. Quando a gente está com medo, a gente dá lugar ao diabo. E diz aqui, ó, 1 João 2, vocês já venceram o maligno. E diz aqui, ó, Salmo 103, domine os seus inimigos. E Lucas 10:19, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Olha o que ele falou. E continuando, Lucas 9, ele falou, reuniu os discípulos e falou, eu lhes dou autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Marcos 16, 17 e 18. E esses sinais seguirão o que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, podem beber qualquer coisa mortífera e não lhe fará dano. Alguns porão as mãos sobre enfermos e os curarão. Ou seja, o que o Senhor está falando? Que nós já vencemos o maligno, que ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, nos deu autoridade sobre o demônio, curar a doença. E ele falou, isso aqui eu sempre falo para muitas pessoas, e você pode beber qualquer coisa mortífera e não te fará dano. Tem muitas pessoas com medo de tomar tal remédio. Eu falo com as pacientes lá do Grupo Amar que tem que fazer quimioterapia, vai dar um monte de efeito colateral. A Bíblia diz que você pode tomar qualquer coisa mortífera e nada te fará dano. E essa é a nossa declaração, podemos tomar qualquer coisa e nada nos fará dano. Em nós não há efeito colateral. Em nós não há uma proteção sobrenatural sobre a nossa vida. Porque o diabo age com poder, sinais e prodígios de mentira. Ele quer se mostrar poderoso, só que Jesus já o derrotou. Ele é o Deus desse mundo, mas ele não é o nosso Deus. E a palavra de Deus diz em 1 João 3, e o Filho de Deus veio para isso, para destruir as obras do diabo. E quando ele morreu na cruz, ele falou, está consumado, eu destruí. E aconteceu aqui, ó, Colossenses 2, olha que lindo, 2,15, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder de governo, dos governos das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando prisioneiros no seu desfile da vitória. Ou seja, Satanás já foi derrotado.
E ele só age, só tem poder sobre você se você der a legalidade. Se você falar, ele é poderoso mesmo, e essa doença mata mesmo, e ou você se apega no manual de vida desse mundo, ou você se apega no manual da vida, da mentalidade espiritual, no manual que Deus deixou. E vamos falar fé, palavra da fé. E olha aqui que lindo que eu peguei num livro que eu estava lendo, eu não anotei aqui, mas depois eu posso passar para vocês. Todo cristão pode se tornar feitor de demônios. E se ele receber a compreensão clara da obra que foi realizada por eles na cruz, a derrota legal do inimigo no Calvário. Aí ela disse aqui, ó, meu marido e eu descobrimos que isso é verdade em todos os lugares onde ensinamos essas verdades bíblicas. Você nunca temerá o diabo novamente quando entender que ele está impotente. Todo crente tem autoridade sobre Satanás. Aprenda sobre a sua e exercite-a pela palavra da fé. Então, o diabo tem poder, mas para quem dá lugar? Deus nos deu autoridade sobre todo o poder, sobre todo o demônio. E diz aqui, ó, 1 João 2, 13 e 17. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovem, escrevi a vocês porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Vocês já venceram o maligno. Então eu vou ler para você, olha aqui, ó. Na nova aliança, o diabo foi destituído. E o que restou para ele foi agir na nossa mente através de mentiras e engano. Sinais, prodígios e poder de mentira. E através do engano. Aquele versículo que a gente leu logo acima. Ele tenta nos fazer acreditar que ele é poderoso. E se você acreditar nisso, você vira escravo dele. Nós damos lugar e legalidade quando não conhecemos a verdade. E acreditamos nas mentiras que ele fala. Ele é o pai da mentira, ele é especialista no engano. Nós damos poder a ele através do medo, ansiedade, preocupações, palavras ao contrário da palavra de Deus. Olha aqui, Marcos 4. Mas os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrem, sufocando a palavra que fica infrutífera. Nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo que a gente recebe a palavra e ela se torna infrutífera, porque eu vou num culto, eu recebo uma palavra dessa que eu tô falando e daqui a pouquinho são tantas coisas, eu queria comprar aquela bolsa, queria aquilo, porque fulano tem aquilo, ai meu Deus, amanhã eu tenho exame. E aí, essa palavra se torna infrutífera. Então, olha que isso para mim, esse versículo para mim é o meu versículo, ó, 2 Timóteo 2:4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Ninguém que serve ao Senhor, que prioriza o Senhor, se embaraça com os negócios dessa vida. A gente faz como se fosse para Deus tudo. A gente faz o melhor como se fosse para Deus. Mas a gente não se embaraça, não se preocupa, não se envolve em confusão. A gente tudo perdoa, tudo crê no melhor das pessoas, tá tudo bem. A gente tá com os olhos no Senhor. Ninguém que milita com o Senhor se embaraça com as coisas daqui, tá se preocupado com as coisas daqui. Nós estamos preocupados com as coisas do Espírito. Como eu vou agradar a Deus? O meu coração, Deus vê o coração. Eu quero ter um coração que agrada a Ele. E diz aqui, ó, olha que diz Colossenses 3:2. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então ele age, o que eu tenho percebido hoje em dia, em duas áreas: cansaço e medo. Ele tem cansado, ele bota tantas distrações, como diz naquele versículo, tantas coisas nos distraindo, coisas desse mundo, que a gente fica com a mente cansada, com o corpo cansado. E aí ele vem, e quando ele vem e a gente está cansado, a gente fica uma presa fácil. E ele age também gerando medo, um espírito de medo. Só que a palavra de Deus diz que ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E a gente rebate, o medo vem, ele não me deu espírito de medo. E diz aqui, o tamanho do diabo na sua vida é determinado pela crença que você coloca nele. Nós somos ensinados, quando a gente chega numa igreja, a dizer, o diabo tem poder, cuidado com ele. Diz, não ore pro fulano não, que o diabo vai vir com uma seta em cima de você. E diz, cuidado com a retaliação. Não é nada disso. Isso não tem base bíblica nenhuma. As pessoas não sabem o que é reinar em vida, pois qualquer coisa o diabo vai fazer. Elas não reinam em vida, elas vivem com medo do diabo. E o Senhor falou, a palavra de Deus diz que nós reinaremos em vida.
Nós entraremos nesse reino de justiça, paz e alegria. Viveremos em paz e com alegria, porque nós estamos plenamente convictos da nossa vitória em Cristo. E diz aqui, ó, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Quando você dá lugar, falando errado, palavra diferente do que está escrito na palavra, palavras de descrença, de desânimo, reclamações. Não deis lugar com pensamentos errados de medo. Então nós que demos lugar. Porque tudo que não provém da fé é pecado. Eu tô com medo, você tá com fé no diabo. É pecado. E aí você dá lugar. E ele cresce. E você fica escravo dele. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo e procurando o quê? Quem ele possa devorar. E diz a palavra, resista-lhe, firmes na fé. Então ele procura quem ele pode. E a palavra diz, não deis lugar. E quem que ele pode? Quem está andando, não está andando de acordo com a palavra, não está andando na fé. E diz, olha, Tiago 4:7, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus, resistam. Ah, como que eu resisto? Vem aquele pensamento, eu sei que eu tenho crido. Aí vem aquele medo, ele não me deu espírito de medo. Você resiste, porque existe uma armadura. Uma armadura. E essa armadura a gente tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quando ele vem, a gente usa o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, o cinturão da verdade, o calçado do evangelho da paz. A gente usa as armas que Deus nos deu. E diz aqui, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque a palavra diz, João 8:32, que conheceremos a verdade e ela nos libertará. Nós só seremos livres do diabo através da palavra, do conhecimento da palavra. Porque a palavra diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra no Salmo 91 diz que a palavra é pavês e escudo. Ela é escudo. E Oséias 6:3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. E diz, porque às vezes você fala, já sei tudo. Não, é todo dia meditando. É a revelação, é a revelação, é a revelação. Medita, lê, louva, ora em línguas. E diz a palavra, olha, 2 Coríntios 5, porque a gente vive por fé e não pelo que vemos. O diabo ele quer mostrar um filme, porque ele age como? Em sinais, prodígios e poder de mentira. E ele age enganando. Então ele mostra situações, ele faz um barulho, aparece uma manchinha na sua pele, e ele começa. Só que a gente vive pelo que Deus falou. Deus falou o quê? Pelas minhas pisaduras você foi sarada. Certamente eu levei as enfermidades. Uma proteção sobrenatural sobre a minha vida. Então, essa palavra de hoje foi para fazer com que você fortaleça a sua mente. Ande com a mente preparada. Não se apoie no seu próprio entendimento. Saiba qual é o lugar do diabo. Talvez você tenha aprendido errado. Se posicione com a espada do Espírito, com o capacete da salvação. Sua mente é blindada, você tem a mente de Cristo. Tem a palavra inculcada dentro da sua mente. E no tribunal espiritual você declara. A palavra de Deus diz que nós reinaremos em vida. Isso está escrito em Romanos 5:17. Que nós reinaremos em vida através de Jesus Cristo. Diz em Hebreus 12 que nós recebemos um reino inabalável. Um reino inabalável. Não tem como se abalar. O reino que recebemos é inabalável. Lucas 17 diz que o reino de Deus, eu já falei aqui, não tem uma visível aparência. Ele é dentro de nós. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, é muito importante esse versículo que eu vou falar para vocês. E a minha palavra e a minha pregação, diz Paulo, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas em poder. Nós não nos apoiamos em sabedoria humana. Nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Nós nos apoiamos, nós temos a mentalidade do Espírito e nos apoiamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa. Paulo estava falando, eu não estou falando aqui uma palavra da boca para fora. Eu estou falando uma palavra rema, uma palavra da fé. E através dela vai haver cura. Já houve cura quando eu lancei. Uma palavra que ressuscita, uma palavra que cura, uma palavra que é vida.
E diz, como disse em 2 Coríntios 11, Paulo dizia, eu estava preocupado que a mente de vocês fosse corrompida e se apartasse da simplicidade e da pureza. Através daquela serpente, como a serpente enganou a Eva, eu estava preocupado o diabo enganar vocês e corromper a mente de vocês. Nós temos que andar com uma mente firme. O campo de batalha é a mente, porque o diabo já perdeu o poder de nos tocar. Então a gente dá lugar através da mente, do medo, da ansiedade, de tudo que não provém da fé. E a gente tem que conhecer a verdade, meditar dia e noite, os olhos na palavra. E diz, então a gente tem que descansar. Como eu falei, o diabo ele cansa você para depois tentar te destruir. Então, quando a gente está cansado, a gente pode murmurar mais fácil, a gente briga mais fácil, a gente está mais irritada. Então, a palavra que vem te falar, descansa. Ele tem vindo com espírito de medo. Você vai falar, eu não tenho espírito de medo, mas tenho poder de amor, poder e equilíbrio. A palavra de Deus diz, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso. Para finalizar, eu vou ler para vocês. Porque é claramente revelado, se torna luz. Porque o que é claramente revelado se torna luz. A palavra tem que ser revelada para nós, porque ela clareia tudo. A palavra revelada. Se eu estou plenamente convicta que ele levou as enfermidades, acabou. Se eu estou plenamente convicta que é uma proteção sobrenatural, que ele é meu escudo, que a palavra é pavês e escudo, acabou. Se eu estou plenamente convicta que o inimigo foi derrotado, acabou. Então, porque é claramente revelado, o que é claramente revelado se torna luz. E por isso que se diz, você que está dormindo, essa palavra é para você. Acorda. Acorda com essa palavra. Levanta-se dessa vida morta, dizendo que dá morte. E Cristo vai te iluminar através dessa palavra. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os gentios, mas como os sábios. Os dias que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. E hoje está sendo uma oportunidade. E diz aqui ainda em Efésios 5,17. Não hajam como pessoas sem juízos, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então hoje essa palavra foi lançada para que houvesse uma luz, uma revelação na sua mente, que você não tem que andar com medo, que você tem que descansar, que você tem que conhecer a palavra, que você tem que priorizar a Deus, porque se a gente meditar e ler a palavra, a gente vai ter sucesso em tudo. Sucesso em tudo. A gente é abençoado, diz a palavra, quando a gente anda na palavra. E só para fechar, olha, para fechar, eu vou relembrar um versículo que a gente leu. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, raciocínios, tudo que se levantar contra o conhecimento de Deus. Tudo que se levantar contra o conhecimento de Deus na nossa mente vai cair, tá derrotado, porque o nosso pensamento é cativo na palavra. E diz aqui, ó, e Jesus, quando ele foi na terra dele, ele não fez muitos milagres, por quê? Porque ninguém creu, incredulidade. Talvez você não está vivendo o que você precisa, o que você tem buscado por incredulidade. Porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela palavra, o que a palavra diz é verdade. O médico deu um laudo. Mas qual o laudo que está escrito na palavra de Deus? Se levanta um medo. Mas Deus disse que eu não tenho espírito, que ele não me deu espírito de medo. E ele, tô cansado, ele falou, vinde a mim, vem descansa, que eu tenho para você leve, é suave. E Provérbios 3, confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, ande com a mente preparada, você tem mentalidade do Espírito. Eu tô só relembrando alguns versículos sobre mente pra gente fechar. Olha aqui, ó. Nós não vivemos de acordo com a nossa natureza humana. Não vivemos. Nós vivemos de acordo com o Espírito de Deus. Nossa mente é controlada pelo Espírito, diz Romanos 8, 5. Efésios 4, a gente não vive como gentios pensando qualquer coisa. Nós levamos cativo todo o pensamento a Cristo. O versículo final de hoje, eu já li, mas eu quero que vocês meditem nele. Efésios 5, 14 e 17. Porque o que é claramente revelado se torna luz. A revelação
nos liberta. A palavra, a gente não tem que ser só religioso de ir na igreja e ouvir aquela palavra, não. Mas a gente tem que prosseguir e prosseguir. Mas eu já sei, já ouvi a vida inteira. Prossegue. Deus vai te revelar. Deus vai te deixar plenamente convicto. Você tem a mente de Cristo. Aí vem aquele... Você ouviu essa palavra, vem aquele pensamento de medo. Ai, vai acontecer. Ai, meu Deus, tem uma prova. Ai, meu Deus. E vai acontecer. Minha mãe teve aquilo, fulano teve aquilo, eu acho que eu vou ter. Ai, eu vou tomar aquele remédio, pode ter isso. Ih, eu tô com uma gripe. A gente vai viver segundo a palavra. Ah, o médico falou que tem que tomar remédio a vida inteira. O que o médico dos médicos disse? Que ele levou. Vai haver uma mudança. O Senhor está movendo no reino do Espírito. E está quebrado toda a maldição. Porque a palavra diz que ele levou toda a maldição, toda a pobreza, toda a doença, toda a miséria foi levada naquela cruz. Tudo isso foi levado na cruz. Então, eu quero que vocês meditem em Efésios 5, 14 a 17. Pra gente acordar. Acordar. Porque Cristo vai iluminar a nossa vida. Que a gente preste atenção no como a gente está vivendo. Pra gente não viver igual os gentios, mas como os sábios. Os dias são maus porque o mundo jaz no maligno. Mas Deus tem um reino aqui pra gente. O reino de justiça, paz e alegria. Um mundo onde nós vamos passar blindados, protegidos, livres de tudo isso. E a palavra de Deus diz em Efésios 5,17. Não hajam como as pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. O que o Senhor quer que a gente faça? Viva a palavra. Temos a mente de Cristo, é uma palavra encucada. Como que eu vou ter a palavra encucada? Ler, meditar, priorizar. Deus é o primeiro. E a gente vai passar aqui imune ao maligno, imune às coisas desse mundo. E de nós fluirão rios de águas vivas. Porque a gente não busca, como eu falo, busco só para mim, para minha casa. Mas eu busco para cada pessoa, para levar alívio. A palavra de Deus diz, quem leva alívio, alívio receberá. Então nós temos que ser resposta de oração. Então essa palavra foi para te dizer que a gente tem que fortalecer a nossa mente. Porque o diabo já foi derrotado. E ele age através de mentira e engano. Lembra lá de Adão e Eva, o que aconteceu? A serpente os enganou. E Paulo disse, a minha preocupação com vocês é essa, que como aconteceu com Adão e Eva, que a serpente venha e vos engane. Porque o versículo que nós lemos, que a serpente, que o diabo age através de sinais, prodígios, poder e prodígios de mentira. Ele age no engano, ele quer se mostrar poderoso. E se você acreditar, você vira escravo dele. E Deus falou que ele está embaixo dos nossos pés. E nós temos a mente de Cristo. Vamos pensar nas coisas do alto. Vamos ver cada promessa sobre a nossa vida. A promessa dele não falha. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu vou orar para cada um que ficou esse tempo aqui comigo. E eu declaro mente de Cristo, em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre a vida de cada pessoa que ficou aqui escutando essa palavra. Essa palavra você me deu e você pediu para compartilhar. Eu declaro a mente de Cristo, capacete da salvação. Células perfeitas do alto da cabeça à planta do pé. Declaro o sangue de Jesus. Declaro o nome de Jesus sobre essas pessoas. Declaro o DNA de Deus. Declaro a natureza divina. Declaro, repreendo agora todo espírito de medo. E declaro o reino de Deus na sua vida. Você vai viver em justiça, paz e alegria. Nós vamos andar imunes a Satanás. Porque a palavra de Deus diz que para a gente não dar lugar ao diabo, para a gente resistir-lhe firme na fé. Se achegai-vos a Deus e resiste firme na fé. E eu declaro um tempo novo sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu declaro andando todos os seus dias em longevidade e saúde divina, em alegria. Nenhuma perturbação do inferno vai te tirar o que Deus já te deu, o reino. Em nome de Jesus, amém. Então, uma observação que eu faço. Não perca tempo em redes sociais. Não perca tempo em televisão. Cuide das pessoas que estão perto de você. Ore, louve, leia a palavra. Ah, eu gosto. Faça um exercício. Isso. As redes sociais, a televisão, querem te intoxicar. Porque a Eva foi pega pela a visão. Ela viu que era boa, aparente. Então esse mundo ele tenta nos conquistar pelo exterior. Só que no reino de Deus, tudo parte de dentro para fora. É de dentro. É o de dentro que importa. Então, que vocês tenham uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém.